E agora vamos adentrar na forma de consenso aqui, né? Na forma de consenso única da Radix, o Cerberus. Cerberus é um protocolo de consenso único criado pela Radix. Foram 7 anos de pesquisa para chegar a isso daqui, de 2013 a 2020. Escalabilidade ilimitada é o conceito que impera aqui. Como? Utilizando paralelismo. Paralelismo é você fazer várias coisas ao mesmo tempo. E para fazer isso, eles vão utilizar shardings para validar as transações, né? Para fazer esse trânsito das transações. Shards igual lá no Ethereum 2.0, Samuel? Mais ou menos similar ao que vai existir por lá, só que aqui muito mais escalável, porque aqui serão 2 elevado a 256 o número de shards na rede. É uma capacidade praticamente ilimitada. Se você fizer essa conta aí na calculadora, provavelmente vai dar um erro, né? E cada nó que vai se juntando à rede da Radix aqui é um potencial sharding novo. Então, quanto mais nós, mais shards e mais transações por segundo a rede vai oferecer, né? O paralelismo significa que muitas coisas podem ser processadas ao mesmo tempo sem desacelerar umas às outras. Na testnet chamada Cassandra, que está sendo executada pela Radix Labs, inclusive eles estão transmitindo esses testes lá na concorrente do YouTube. Agora me fugiu o nome da rede, né? Que eles estão transmitindo esses testes aqui. Nessa testnet chamada Cassandra, foi atingido um pico de transações de 12 mil transações por segundo, né? Um pico, a maior quantidade de transações. E uma faixa mediana de 4 mil transações por segundo. Então, é muita velocidade, é muita escalabilidade, e isso apenas na rede de testes em ambiente controlado com poucos shardings funcionando, né? Então, só aqui você vê o potencial de escalabilidade. Só aqui na testnet Cassandra já está superando em muito o Ethereum hoje em dia, né? Vamos continuar aqui. Agora eu vou explicar para vocês o conceito de shards. O que é isso? É dividir a blockchain em várias partes para que os nós não sejam responsáveis pelo processamento de todas as transações da rede, né? Então, por isso que há uma limitação na Ethereum, aproximadamente 25 transações por segundo, porque a rede é limitada e os shards vão desafogar todo esse congestionamento. Cada sharding vai agir como a sua própria blockchain autônoma. Os usuários de cada sharding têm os seus próprios saldos e podem fazer as transações com outros usuários que estiverem naquele sharding. Então, você está desafogando, você está dividindo para conquistar, né? Você tira toda aquela carga excessiva da blockchain principal e leva para os shards, que vão ter os seus próprios livros razões. Só que aqui tem um problema, né? Quebra da atomicidade. O que é isso, Samuel? Atomicidade. Você vai explicar também, né? Atomicidade é a ideia que uma única transação pode conter muitas ações, como no caso dos flash loans, né? Muito conhecido na blockchain da Ethereum, da Binance Smart Chain, que consiste no quê? É um empréstimo relâmpago. Você não tem o dinheiro, pega esse dinheiro emprestado em um protocolo DeFi, faz a operação, se ela for possível, devolve o que você pegou emprestado e pode ficar com o lucro. Tudo isso na mesma transação. Então, isso é um exemplo de atomicidade. Todas essas ações devem estar corretas e serem possíveis para que a transação seja aceita, né? Você não consegue fazer o flash loan se algo for dar errado. Tudo é construído antes da transação ser efetivada. E ela só vai ser efetivada se for possível. Se qualquer parte da transação estiver incorreta ou for conflitante de alguma forma, toda a transação deve falhar. O problema dos shards, né, da Ethereum, que a gente acabou de ver, é a atomicidade. Os aplicativos DeFi precisam estar
conectados para que essas várias aplicações aconteçam em uma única transação. O problema dos shards da Ethereum é exatamente essa questão da atomicidade, porque os aplicativos DeFi precisam estar conectados entre si para fazerem isso. E nos shards eles vão estar em locais diferentes. Então, vamos ter alguns aplicativos no shard 1, outros no shard 2, outros no shard 3, e assim você está isolando, colocando eles em ilhas separadas. Nesse modelo que será aplicado no Ethereum 2.0, as aplicações vivem em cadeias laterais separadas, né, como nós mencionamos, ou fragmentadas, e elas são independentes. E você vê isso também em outras blockchains de contratos inteligentes, como a Polkadot e a Cosmos, né? Por exemplo, a Polkadot, as parachains são uma espécie de shards, né? Então, você tem o ecossistema da Polkadot, que tem a sua camada de segurança, a Relay Chain, e em cima você tem várias parachains, é como se fosse shards, e elas são mundos separados. Para você interagir entre eles, você vai precisar de um instrumento de interoperabilidade. A Polkadot está construindo o seu próprio e provavelmente no futuro a Ethereum também vai construir. Mas até que isso aconteça, até que eles descubram uma aplicação que solucione esse problema que vai vir lá na frente, então eles estão saindo atrás aqui da Radix. Porque eles perdem exatamente isso, a questão da atomicidade, porque você está isolando os protocolos nos shards. Aqui é exatamente isso, né? Então vamos fazer o comparativo da blockchain da Ethereum hoje em dia para depois da blockchain do Ethereum no Ethereum 2.0, utilizando os shards, e uma comparação com a Radix quando ela estiver com os Cerberus operacional, né? Então, uma blockchain em geral, sem utilização dos shards, né, como no caso a Ethereum, todos os nós devem armazenar e processar todo o livro razão distribuído. Então, todos os nós têm que fazer o mesmo trabalho. Nesse modelo, o sistema como um todo, né, todos os nós da blockchain do Ethereum, mesmo que sejam distribuídos em várias partes do mundo, em vários computadores diferentes, só podem processar as transações tão rapidamente quanto um único computador o pode. No caso da Ethereum, atualmente, 25 transações por segundo. Então, por mais que a Ethereum seja distribuída, os nós estejam nos 4 cantos do mundo, mas a rede hoje em dia só consegue processar 25 transações por segundo. E com shards, Samuel? Então, no Ethereum 2.0, utilizando os shards, né, lá vão existir 18. Isso irá aumentar a capacidade da rede para impressionantes 100 mil transações por segundo. Então você vai sair de 25 transações por segundo para 100 mil transações por segundo lá no Ethereum 2.0. Então é uma grande evolução. Mas tem a questão da limitação da atomicidade, né? Porque os dApps eles estão em shards diferentes. E agora na Radix temos os Cerberus, né? E aqui vai imperar a compossabilidade atômica. Esse conceito é a junção de dois outros, né? A atomicidade, que a gente acabou de entender, que é você conseguir fazer várias ações em uma única transação. E a compossabilidade, né? Que é um conceito mais utilizado aqui no canal, que é você conseguir utilizar vários protocolos, vários players daquele ecossistema ao mesmo tempo. Então você junta essas duas coisas e você tem a compossabilidade atômica. É um recurso que torna possível combinar qualquer número de aplicações em qualquer forma e fazer isso em uma única transação. Então você pode fazer a junção de vários protocolos de uma vez, utilizar vários protocolos ao mesmo tempo em uma única transação e de forma totalmente escalável e limitada. E tem um detalhe, você só vai conseguir fazer isso se tudo for possível. Se não for possível, a transação irá falhar. Como assim? Então, digamos que eu queira fazer a ação A, a ação B, a ação C, a ação D e assim por diante. Só vai dar certo se todas elas forem possíveis.
Se forem possíveis, ela vai se concretizar. Se não for possível qualquer um dessas do caminho, a transação irá falhar. Ou tudo dá certo, ou nada vai funcionar, nada vai ser efetivado, né? Mais uma vez a questão do flash loan é um exemplo, né? O empréstimo relâmpago. Hoje em dia, para você fazer esse tipo de transação, pegar esse dinheiro emprestado, um dinheiro que você não tem, e utilizar ele no mundo descentralizado em uma única transação, se for possível, e você pode ficar com lucro e devolver o dinheiro. E faz tudo isso em uma única transação, né? É um conceito um pouco mais avançado, mas é um exemplo de como isso vai funcionar na Radix. Todas as transações são automaticamente compostáveis entre si, através dos shards, né? Aqueles shards infinitos. Só que aqui não vai haver a limitação da atomicidade, porque eles vão utilizar um modelo de trança. Então, você vai conseguir interagir com os shards em toda e qualquer direção, é o que fala aqui, né? Essa quantidade infinita de shards vai trabalhar num sistema de trança, de trançamento. Então, você vai conseguir fazer as transações em vários shards diferentes, em várias direções diferentes, trazendo o conceito de escalabilidade linear praticamente infinita. Ah, Samuel, eu estou começando a entender, mas me dê um exemplo aí de como isso vai funcionar. Então, a gente pode exemplificar com avenidas. Hoje em dia, por exemplo, na Ethereum, há apenas uma avenida, né? Quando a rede ela está com pouca utilização, as transações conseguem fluir, né? 25 transações por segundo. Mas nos momentos de pico de grande utilização da rede, toda a rede vai ficar congestionada, as taxas vão ficar incrivelmente altas e só as pessoas mais abastadas vão conseguir utilizar a rede, porque vão pagar aquela gorjeta por a Ethereum e vão passar a sua transação na frente, né? Então aqui há essa falta de escalabilidade hoje em dia. Isso na blockchain do Ethereum, que é o nosso exemplo. Agora você imagine o Ethereum 2.0. Antes nós só tínhamos uma avenida, agora nós temos várias avenidas que vão dividir essa quantidade de transações entre elas, né? Então você vai desafogar a rede, você tem várias avenidas que os carros podem transitar. Só que na Ethereum 2.0 você vai ter o problema da atomicidade, porque um DEP vai estar na avenida 1, o outro vai estar na avenida 2, o outro vai estar na avenida 3, que não se conversam a princípio entre si. Você tem que utilizar um outro mecanismo para fazer eles conversarem, um mecanismo de interoperabilidade, como uma bridge, por exemplo, né? Ou outro instrumento que for desenvolvido mais lá à frente. Então há essa quebra da atomicidade. As transações vão correr mais rápido, sim, mas você não vai conseguir utilizar vários protocolos que estão em shards diferentes ao mesmo tempo, né? Você vai ter que fazer isso pelo menos em vários blocos diferentes. Então, a quebra da atomicidade. E aqui na Radix, com a utilização dos Cerberus e essa quantidade de shards praticamente ilimitada, né? Então você pode ver que os carros aqui vão em todas as direções possíveis, né? Os shards vão interagir entre si na forma de tranças, sem limitações. É uma escalabilidade linear praticamente ilimitada. E é basicamente assim que vai funcionar.